Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do segundo período legislativo em 1º de novembro de 2016. Vamos todos ouvir o hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico obrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso bem na própria morte. Ó pátria amada e com a salve, salve, Brasil, unidense, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estende a sorte grave do curso, e o teu futuro espelha essa grandeza, a terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse chão restante, gentil, pátria amada, Brasil. Passo para o pequeno expediente. Não tendo escritos, passo para o grande expediente. Também não tendo escrito, deixa a palavra franqueada para quem quiser fazer uso dela. Com a palavra, o vereador Walter, com tempo máximo de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, minha colega vereadora Verusca, plateia presente, boa noite a todos e a todas, o vereador eleito Rogério, cumprimentar a todos que nos ouvem através das redes sociais, agradecer a Deus por mais um dia aqui nesta casa e justificar duas faltas que tive consecutivas. Eu trabalho em regime de escala e, coincidentemente, 2 vezes seguidas eu estava de plantão no hospital, então eu tinha que estar lá prestando o meu serviço. Eu só venho a essa tribuna hoje fazer um pedido ao secretário de Infraestrutura, porque eu tenho observado uma quantidade muito grande de entulho e de podas de árvore no Parque das Algarobas, na Cidade Nova, principalmente na Rua Maria Preta e na Vila. Eu sei que esse trabalho não é fácil. Às vezes a pessoa faz uma coleta e, de repente, em poucos dias, as pessoas fazem as limpezas dos seus quintais e acabam colocando o material para fora. Mas, pelo que eu tenho observado, já tem material com quase 1 mês de colocado na rua. Então, fica aqui o meu pedido ao secretário de Infraestrutura que ele possa dar uma olhadinha nas ruas e ver que a situação não está muito boa. Eu gostaria também de pedir
que passasse a máquina também nas estradas da zona rural, porque a queixa do povo também é muito grande. E eu observo que em pouco tempo a gente via os equipamentos da prefeitura movimentando, circulando os equipamentos, e depois que passa a eleição, parece que acaba o compromisso da gestão. Então, é importante que as pessoas que estejam à frente de tais cargos, que tenham consciência que a responsabilidade ainda é até 31 de dezembro. Ainda também, venho também em nome de algumas famílias das algarobas, que antes da eleição estavam sendo feitas as calçadas do projeto do calçamento lá das algarobas. E até a semana da eleição foi feito esse trabalho. E depois que passou a eleição, suspenderam o serviço e nunca mais foram lá concluir. As pessoas estão se queixando porque não concluiu as calçadas. Então, fica aqui também o meu pedido, que também direciona a infraestrutura, que possa estar observando isso. Faltam poucas calçadas, poucos metros, então que possa concluir para ficar uma situação melhor para todo mundo. E as pessoas ficam incomodadas, com medo de não fazer, e ficar sem fazer, e fica cobrando, mas seria importante que visse a possibilidade de concluir, porque falta pouco, falta bem pouco. Então seria importante que a infraestrutura pudesse observar isso e concluir essa situação. E no mais, é aquela velha queixa, pessoas hoje estavam me ligando, porque estão agendando consultas e exames em Feira de Santana, e na hora que termina de agendar, que entrega o papel, diz: agora se vire com o transporte. Eu vou ser muito sincero aqui. É melhor nem marcar. É melhor nem marcar, porque tem pessoas que não têm condição de se mover daqui para a Feira de Santana. Então, imagine você pega uma pessoa que não tem conhecimento e nem condições de pagar uma passagem de um transporte, marca uma consulta com o otorrino, marca uma consulta com outro especialista, e chega para a pessoa, entrega o papel e diz: agora você providencia o transporte. Será realmente que resolveu o problema dessa pessoa fazendo isso? Então, eu posso aqui estar falando em vão, porque se até hoje ninguém da gestão nunca ouviu as minhas queixas, talvez não seja agora que vai ouvir. Mas eu estou aqui saindo de cabeça erguida. Meu mandato vai até 31 de dezembro e até o último dia eu vou estar fazendo aquilo que eu acredito que é representando pessoas. Então, o meu papel, tenho consciência que é esse. E se isso incomoda alguém, que vai ficar incomodando até o final. Mas a verdade é preciso que seja dita, e alguém tem que cobrar e tem que falar a verdade. Então, não adianta a gente dizer uma coisa e fazer outra. E, sinceramente, a gente sabe que a área de saúde é uma área que precisa de muita atenção. A pessoa, quando se dirige à saúde, é porque a situação não é muito boa. E, de repente, quando consegue se marcar, simplesmente não tem o transporte. Então, caso de se rever, caso de se analisar, não estou aqui polemizando, mas aqui é um recado que várias pessoas mandaram. Então, fica aqui a interrogação. O que é melhor? Não marcar logo ou marcar e dizer que não tem o carro? Então, dessa forma assim, não acho correto, não. Então, seria caso de analisar. Os veículos têm da prefeitura. Se antes funcionava, por que é que agora parou? De repente, ficou até a eleição. De repente, trava tudo, para tudo. Então, seria importante que o básico continuasse. A gente entende que precisa se fechar contas, precisa se fechar isso, fechar aquilo. Mas o básico, o essencial, principalmente em saúde, eu acredito que deveria manter. Então, fica aqui o meu recado. Eu entendo que o gestor falava muito de saúde e foi o que mais ele cobrou na época em que era candidato. E, infelizmente, o que nós temos visto não é agradável. Então, essa saída também dos médicos cubanos, eu vou acompanhar de perto, ver como é que vai ficar,
as unidades básicas de saúde estão ficando aí à mercê. E eu não consegui entrar em contato com mais algumas pessoas, mas tive a informação que até a alimentação da equipe do PSF que tinha sido suspensa e que estavam levando a marmita de casa. Eu vou averiguar isso essa semana, porque isso é um absurdo, é uma falta de vergonha na cara de uma gestão fazer isso. Então eu apenas vou confirmar essa informação, porque eu acho que a gente tem que ter respeito com o profissional e com nós mesmos quando ocupamos determinados cargos e posições. No mais, fica aqui estes pedidos, estes relatos, e vou averiguar essa questão das unidades de saúde, porque não é justo que isso de fato esteja acontecendo. Então eu vou averiguar e em breve estarei aqui dando esclarecimentos diretos sobre isso. Então eu espero que as pessoas que estejam à frente, que procurem cumprir com as suas obrigações, que procurem agir dentro das suas responsabilidades, porque lidar com pessoas, lidar com situações, é preciso que também exija um certo respeito. E isso não é um respeito aos profissionais de saúde. Então vamos observar e como já disse, sei que cada um quer fechar suas contas, quer reduzir custos, mas tem que ver de que forma se faz para não chegar ao ridículo. No mais, me pronunciarei na ordem do dia. Muito obrigado. Dando continuidade. Não tendo mais oradores, com a palavra o vereador Robson. Tempo máximo 10 minutos. Senhor presidente João Carlos, senhores vereadores, vereadora Verusca, comunidade aqui presente nesta noite. Venho inicialmente agradecer ao nosso bom Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para tratar dos problemas do nosso município. Inicialmente eu quero, senhor presidente, convidar a Vossa Excelência e todas as pessoas aqui e todos os vereadores para a entrega oficial do cemitério, o novo cemitério construído pela gestão do prefeito Adriano, pela nossa gestão. Será entregue amanhã. O vereador Isaías me confirme só o horário. O horário. Eu sei que vai ser entregue amanhã, agora o horário não sei não. Pronto. Eu preciso só confirmar o horário, porque tem uma organização com o Padre Elias e me parece que será antes da missa, né, de finados. Amanhã o padre irá fazer um ato no novo cemitério para entregar, juntamente com a gestão, o novo cemitério. Então, fica aí só para a gente confirmar a questão do horário, e todos os vereadores estão convidados a participarem desse momento e a comunidade aqui presente também. E todas as pessoas que me acompanham pelos os veículos de comunicação, Facebook e outros. Falar sobre o cemitério é falar de uma obra que foi iniciada e foi concluída por esta gestão. Digo isso porque demonstra responsabilidade com a coisa pública. A polêmica do cemitério se arrastou por essa casa por anos, onde pessoas tinham que sair daqui para sepultar seus entes queridos na comunidade do setor. E isso é vergonhoso, né? Esse problema não é de hoje, vereadora Verusca.
é um problema histórico e que nenhum prefeito teve a condição de dar uma resposta, né, plausível, uma resposta respeitosa à comunidade de Teofilândia. Né? Então a gente tem que reconhecer que isso está sendo feito nesta gestão e ninguém pode negar. Ninguém pode negar esse legado. Né? Temos aqui uma CPI instaurada nessa casa, que precisa ser investigada essa questão do cemitério, né? Mas parece que, não sei porquê, não se tem interesse, não tem interesse nenhum, não percebo o interesse de investigar, né, a partir dessa CPI, a polêmica do cemitério, mas se a Câmara não investiga, com certeza o Ministério Público irá dar as respostas no momento certo. Né? Queria, então, oficializar o convite para a entrega do cemitério Bosque da Paz, amanhã, pela manhã. Quero falar, vereador Walter, que realmente também me preocupa algumas medidas que são tomadas no final das gestões. Algumas medidas que, ao meu ver, né, algumas de fato se fazem necessário. Outras, eu penso que poderia flexibilizar. Infelizmente, né, a maioria dos gestores fazem isso. Né? Gestores passados, até pneu das máquinas tiraram. Né? Até pneu de máquina tiraram para não entregar a gente, a nossa gestão, a gestão passada, até pneu de máquinas tirou para não entregar a gente, né, as máquinas funcionando. Computadores, nós chegamos na prefeitura e foi uma dificuldade absurda para saber número de funcionários, quanto cada funcionário recebia, qual o valor do salário, qual o nível, qual a categoria que o funcionário estava. Né? Vantagens dos professores, né, foi cortada. Assim que o ex-prefeito perdeu a eleição, vantagens dos professores foram cortadas. Isso aconteceu e ninguém pode dizer que é mentira. Né? Infelizmente acontece isso. Né? Não é a primeira vez que acontece isso. Não é o primeiro prefeito que acontece isso. Né? Tem exemplos recentes que nós tivemos, e eu não estou falando aqui que eu concordo com isso, não. Né? Eu discordo plenamente. Né? Eu quero deixar registrado aqui, nessa casa, que eu discordo plenamente com determinadas atitudes que são tomadas. Porque se eu sou o prefeito do município, e até os pneus de uma máquina eu tiro para o próximo gestor, né, ter dificuldade de administrar, então eu estou provando que eu não sou a melhor pessoa para estar em determinado cargo. Vantagem de professor, como eu acompanhei aqui nessa casa, professores aqui reivindicando as vantagens que tenham sido retiradas, carro do lixo que deixou de passar, inclusive na minha rua, não sei se porque eu era de outro partido, mas o carro do lixo deixou de passar na minha rua. Né? Várias outras questões aconteceram. Isso não é bom, porque o que está em jogo não é o prefeito, não é o ex-prefeito, não é o atual prefeito, não é o futuro prefeito. O que está em pauta são as pessoas do nosso município. E eu já disse aqui, quem perdeu a eleição, perdeu a eleição. Quem ganhou a eleição, ganhou a eleição. Tem que administrar, tem que fazer uma boa gestão.
para todo mundo, inclusive para mim, que sou cidadão desta cidade, né? Inclusive para quem não votou a favor, quem não votou no grupo que ganhou, né? Eu espero, né, não sofrer perseguições, e se eu sofrer, eu sei exatamente onde ir, eu sei exatamente onde ir procurar meus direitos, né? Então, eu queria deixar isso aqui bem explicado, falar que boa parte do maquinário está fazendo, vereador Walter, o aterro sanitário ali nas proximidades da comunidade de Laranjeira, né? É uma intenção, não sei se dará tempo, fechar, né, o lixão, né? Foi uma proposta nossa de campanha, né? De fato é feio, né? Está feio, né? E nós queremos fechar o lixão sim, e está aí para qualquer vereador que puder ir lá fazer uma visita, ver com seus próprios olhos o trabalho que está sendo feito sobre a questão do aterro sanitário do município de Teofilândia, né? Então, também entendo que o povo está pedindo que realmente passe a máquina nas estradas. De fato, tem muita costela aí nas estradas. Eu estive andando no município e pude perceber isso também. O pedido de Vossa Excelência é coerente, né? E queria falar que eu procurei o diretor Reinaldo da Olaria, para conversar sobre essa questão do transporte para a feira e Salvador. Porque a polêmica chegou aqui na casa e nós precisamos dar respostas à população. O diretor me falou o seguinte, que teve um problema do micro-ônibus que quebrou, bateu o motor agora essa semana passada. Acho que o vereador Walter deve saber disso aí, que trabalha lá na área, né? E fora esse carro grande, os carros pequenos, pela informação deles, estão fazendo as viagens para a feira e Salvador, né? Principalmente as pessoas que fazem tratamento no Aristides Maltês, que não pode deixar de fazer, né? Porém, ele me colocou que existe uma problemática de pessoas que às vezes têm condição de ir no carro grande, mas que exige o carro pequeno, né? E ele falou que não é da agora, que ao longo da gestão existiam pessoas que tinham condição de ir no carro grande, mas que ficava, né, pedindo o carro pequeno para fazer a viagem, né? Então, dizer que, segundo a informação dele, as emergências, principalmente os tratamentos que não pode faltar, né, de câncer, né, os carros pequenos estão fazendo esse trabalho. Queria finalizar apenas falando, para respeitar o tempo, vereador Raimundo, finalizar falando da PEC 241, que nós estamos acompanhando aí, né, pelas mídias, o que significa de fato, né, a PEC 241. E nós precisamos de fato nos inteirar do que significa para o povo brasileiro a PEC 241. Em resumo, a PEC 241, ela avisa como lei, né, o congelamento dos investimentos nas áreas públicas do Brasil. Por exemplo, né, educação, saúde, segurança pública, transporte público. Essas áreas e outras não receberão nem R$1 a mais de investimento assim que esse projeto de lei for aprovado no Senado Federal. Já passou pela Câmara em 2 votações e agora
está já em trâmite no Senado Federal para que os senadores possam votar. Se nós já estamos com dificuldade, meus queridos conterrâneos, com o que já existe, imagine, vereador Rogério, o que será do povo brasileiro com esse congelamento. Quem estiver estudando, né, como eu e outros, que estiver pensando em fazer um concurso público, pode, como diz o ditado popular, pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque concurso público também, né, será congelado. Então, há a intenção de instaurar um verdadeiro paradeiro no Brasil. Um verdadeiro paradeiro no Brasil. Então, existe muito mais coisas do que significa a PEC 241. Estou colocando apenas algumas em síntese, né, em palavras para que a gente possa entender. Então, hoje, estamos aí com 1 quilo de feijão chegando, né, um dia é R$8, outro dia é 10, outro dia é 15, né, o quilo de feijão, vereador Raimundo. Né, veja onde o pobre irá chegar. Corte de aposentadorias está como brincadeira, cortando a aposentadoria das pessoas, né? Corte de aposentadoria, corte do Bolsa Família, pessoas que só se alimentam no Brasil porque tem o benefício. Imagine ter esses 200, esses R$300 sendo cortados assim, de forma brusca, como ficarão essas pessoas? Então, que a gente possa pensar, e eu quero agradecer ao secretário e ao presidente pelo tempo, e muito obrigado e boa noite a todos. Dando continuidade, com a palavra do Isaías, tempo máximo de 10 minutos. Senhor presidente, gostaria de saudar a mesa na figura de sua pessoa, saudar também os companheiros e a companheira Verusca, e também saudar a plateia presente aqui nessa sessão de hoje, em especial meu nobre colega ali, o Rogério de Cachacinha, do povoado da Maria Preta, um dos vereadores eleitos nesse pleito de 2016. Na verdade, vereador Robson, o nosso país, a cada dia que passa, vive uma situação lamentável. Diferente do que os meios de comunicação querem colocar, e diferente daquilo que até muitos vereadores vieram aqui na tribuna falar, essa crise econômica não foi criada pelo Partido dos Trabalhadores. Quem estuda e vai fazer uma análise do atual cenário mundial, a gente vai perceber que essa crise, ela se inicia na zona do euro e em 2008, principalmente nos Estados Unidos, e os próprios norte-americanos só agora estão saindo dessa crise. E como a gente vive nesse mundo, que é um mundo globalizado, o Brasil está inserido nele. E a gente pode verificar, né, que não é apenas o Brasil que está em crise. A gente vê isso acontecer na Venezuela, a gente vê isso acontecer na Grécia recentemente, onde não se podia nem sacar dinheiro nos bancos, nos caixas eletrônicos. Principalmente, segundo os grandes teóricos, e aí eu vou citar um deles aqui, o geógrafo David Haven, ele vai dizer que isso tem a ver com o modelo que, inclusive, foi sido adotado pelo até mesmo os partidos chamados, os ditos partidos de esquerda
onde tentaram se adaptar a um modelo de economia neoliberal, onde se prega a não intervenção, né, do Estado na economia e não se dá um limite, né, de lucro para os grandes capitalistas. E o resultado é esse aí, é os grandes países e até mesmo as grandes potências, e no caso do Brasil, se mergulhar numa crise. É lógico também que o governo, e aí a gente precisa ter clareza disso, tem a sua responsabilidade sim sobre a crise, mas que esse governo, ele irá aprofundar ainda mais a crise. E a gente já está vendo isso, porque vários direitos, e principalmente essa PEC, a chamada PEC da maldade, a PEC da estagnação, ela vem, né, para acabar realmente de complicar a vida do brasileiro. Onde a gente se pergunta se a saúde no Brasil, não só em Teofilândia, mas no contexto nacional, se encontra tão debilitada e na UTI, como contendo esses gastos da saúde, a saúde irá melhorar? Como iremos daqui a uns anos, ou até mesmo no ano de 2017, pagar o piso nacional dos professores diante dessa PEC da maldade? E aí muitos que hoje, e até foram para as ruas da elite brasileira, dizer fora PT, fora Dilma, hoje estão gritando fora Temer. Hoje estão gritando fora Temer. Então, para a gente ver como a política e como esse mundo das voltas. Se a gente fazer uma análise dos direitos sociais, direito à universidade, o FIES agora, recentemente, teve que ser liberado um crédito, porque nem dinheiro para se pagar o FIES se tinha. Né? E muitos ainda acham que isso aí é apenas culpa do Partido dos Trabalhadores. Uma ideologia que vem sendo, vereador Robson, disseminada, interpretada e absolvida, né, por algumas pessoas que não fazem análise do cenário econômico e nem da conjuntura política do nosso país. E a gente pode perceber, diante das eleições municipais, agora do segundo turno, que quem ganhou as eleições não foram os candidatos, e sim os votos brancos e os votos nulos. Um grande exemplo foi o Rio de Janeiro, o segundo maior colégio eleitoral do país, e Belo Horizonte. Isso para dizer da insatisfação com a classe política. E o nosso povo, por não estudar o histórico de cada candidato, saber a bandeira que cada partido representa, porque isso é importante, em vez de colocar pessoas comprometidas, a gente pode perceber, nessa eleição municipal, o nível de candidatos que foram eleitos. E eu não espero muita coisa, não. Porque um grande exemplo de um candidato de Minas, o chamado Calil, que se elegeu, em um dos debates, quem pôde assistir, ele chegou de ter a coragem do absurdo de dizer o seguinte: eu roubo, mas eu não dou propina. E mesmo assim, o povo ainda escolheu o cara para ser prefeito de uma cidade. Outro prefeito de uma determinada cidade também chegou a dizer que sente vontade de vomitar quando sente o cheiro de pobre. Então, será que esses daí que serão os comprometidos com os pobres e com a classe que mais sofre nesse país? Então, a gente vive realmente nesse país tempos obscuros, de negação de direitos, como a gente pôde ver aí, muitos direitos, muitas pessoas que recebiam auxílio-doença sendo cortados, muitas pessoas que recebiam auxílio-doença sendo cortado, as vagas nas universidades, e aproveitaram desse período e desse cenário de desesperança em nosso país para, inclusive, fazer mudanças, e acabaram também de votar a privatização da Petrobras, onde o lucro do petróleo do Brasil será destinado não mais à Petrobras, e sim às grandes empresas americanas e canadenses que sairão dos seus países para explorar nossa riqueza aqui novamente. Né? Esse é o desgoverno, né, o governo que muitos por aqui e por aí afora defenderam, dizendo que Dilma era isso, que Dilma era aquilo. E está aí o resultado.
Está aí o resultado. A gente está vendo aí muito daquilo, vereador Robson, que foi conquistado durante os 8 anos do governo Lula, os 4 anos do governo Dilma, apesar dos erros e apesar da existência de corrupção do governo, sendo comprometido hoje com esse governo de Temer. E aí agora, quem mais sente a pessoa pobre são os pobres, infelizmente. Mas acredito eu, né, que dependendo da situação e da conjuntura econômica e política do país, muita coisa a partir de 2018 será mudada, porque o mesmo poder que o povo tem de colocar o candidato lá no poder, o povo tem o mesmo poder de tirar. No mais, informar aos senhores vereadores que estive na prefeitura, hoje procurando saber do pessoal do setor de convênios sobre, vereador Walter, aquela questão da praça das Pedrinhas. E Felipe hoje me informou lá que provavelmente dia 18 desse mês agora de novembro, vai estar vindo o pessoal da Condé fazer a medição daquilo que foi feito para liberar, né, a partir daí, a segunda parcela, para ver se consegue concluir até nesse mês de dezembro a praça. Né? Se concluir, será muito bom. Perguntei também sobre a situação do CREAS, aquela questão lá do que iniciou até rapidamente, e aí fui informado que o prefeito fez diversas viagens para Brasília para cobrar a liberação do recurso, e infelizmente, provavelmente, não será concluída aquela obra, porque o governo federal, o desgoverno Temer, não está liberando recurso algum para os municípios. Então, e sobre a situação também do transporte, dizer que procurei saber, o vereador Robson falou muito bem aqui, as pessoas em relação a quem tem realmente emergência, as situações de emergência, a prefeitura está cumprindo com esse compromisso de estar levando as pessoas, mas também dizer que eu acompanhei, vereador Walter, e Vossa Excelência foi diretor de transporte, trabalhou nessa área e conhece muito bem, que muitas vezes as pessoas também não têm responsabilidade. E aí, terça-feira passada, estive em Salvador, e na volta pela tarde, parei ali em um local ali em Santa Bárbara, para um lanche, e encontrei Donda, onde ele me dizia que diversas pessoas marcaram o carro e que essas pessoas não apareceram. E outras vezes também, que sempre procurei, até mesmo a LN, para saber na secretaria a situação do transporte, Daniel, e isso às vezes é constante. Né? As pessoas também marcam, existe sim a responsabilidade da gestão, a gente não pode negar, mas também existe negligência nesse sentido. Né? Às vezes a prefeitura, a regulação, agenda lá a pessoa, e a pessoa dificilmente, né, ou dá um retorno, ou diz que não vai, e aí algumas pessoas que precisam até mesmo ir, acabam até mesmo ficando de fora. Vossa Excelência gostaria de considerar a parte? Em relação ao que o colega falou, deve ser em relação da quadra que está parada já tem uns 3 meses lá nas Algarobas. Outra questão, ele disse que a quadra também não vai ser concluída. Falou para mim hoje que não estão liberando, né, que já foi feito diversas viagens em Brasília para se cobrar, entendeu? Então, essas obras aí, possivelmente vai ficar para o gestor que entrar, né, correr atrás para liberar a segunda parcela, né, dessas obras. Porque tem também a conclusão do calçamento das Algarobas, que ficou a rua mais complicada, ficou por último, que é a rua ali de trás do Esquina Bar. E aquela rua, se não fizer um serviço muito bem feito, é só para perder o tempo, né? Então, a gente vê aí que está ficando essas pendências aí, mas vamos aguardar ver o que é que vai acontecer, né? Agradecer ao secretário pela tolerância e irei me pronunciar na ordem do dia. Muito obrigado. Dando continuidade, não tendo mais oradores, com a palavra é do Jordânio Borges, tempo de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, meu boa noite. Quero saudar também a presença do nobre colega que com certeza vai compor a casa a partir de 2017, senhor Rogério.
Rogério de Cachacinha, lá da comunidade de Maria Preta. Quero também, senhor presidente, dizer que estive participando da reunião da associação lá da comunidade do Povoado do Canto e vi o quanto é bom a comunidade manifestar através de melhorias para o seu lugar, aonde a gente sentia ali, quem frequentava o canto, a mineração, através dessas empreiteiras aí terceirizando o serviço, priorizava muito o serviço, a mão de obra, cidades vizinhas como Serrinha, Araci, e deixando ali a comunidade, uma comunidade que sofre através dos explosivos, que racha as suas casas, também a poeira, as pessoas, pais de família que tinham que sair para fora para trabalhar devido à própria mineração não contratar mão de obra. E através de alguns fechamentos da estrada que liga a mineração começou a fazer vários contratos para beneficiar e contratar a mão de obra da comunidade. E hoje você chega na comunidade do Canto, você vê hoje quase 85% das pessoas que estavam desempregadas trabalhando na mineração, através, não na Abril Gold, mas naquelas empresas que terceirizam o serviço. Também nas suas negociatas, agora a mineração liberou aí 400 metros de calçamento, onde nós sabemos que já tinha liberado quase 1 quilômetro, que foi aquela chegada, em parceria com a prefeitura. Se calçou, tanto quem chega na comunidade do Canto e quem vai para a mineração. E agora a mineração já colocou lá os paralelos e liberou mais 400 metros, vai calçar ali quem chega logo na chegada até a casa do final da Mândio, ali próximo a Cajão Liberato, e também descendo para a casa de Zefinha de Vitorino. Então, a gente vê que quando a comunidade ela se organiza, se manifesta, o retorno vem. Também estive participando do treinamento, a mineração cedeu uma padaria comunitária, está lá a padaria totalmente já equipada, só esperando a instalação de um padrão trifásico para estar se inaugurando a padaria comunitária e com certeza gerando emprego e renda para aquela localidade. Também, senhor presidente, quero fazer algumas cobranças aqui. Estive visitando também o aterro sanitário, a gente vê lá o serviço andando, as máquinas da prefeitura trabalhando e com certeza torcer que possa concluir até o final da gestão do prefeito, porque com certeza quem vem aí na margem da BR-116 já vai priorizar e melhorar o aspecto da cidade aí, tirando aquele lixão e levando ali para bem próximo da comunidade de Laranjeira. Eu acho que o lugar ficou, com certeza foi bem estudado e ficou bem concentrado, onde já encascalhou quem chega até o próprio povoado e quem vai até o aterro sanitário. Então, torcer que possa terminar e tentar aí tirar o lixão aí da beira da BR-116 e levando ali para a comunidade perto da Laranjeira. Também, senhor presidente, quero cobrar aí do secretário e da gestão atual que possa ver a operação em carro-pipa, porque nós sabemos que está assolando mesmo. De um tempo para cá, de 2 meses para cá, priorizou e o tempo está estiando mesmo. As pessoas que criam alguma criação, que não tem água encanada, que precisa do carro-pipa. Hoje um carro-pipa aí, depender da localidade, é 100, 120, 150. E uma pessoa que recebe uma bolsa escola para tentar pagar é um pouco complicado. Então tem aí o caminhão do PAC 2, tem alguns caminhões que era contratado pela prefeitura para tentar e atender também as necessidades do município, mas pedir ao secretário que possa sentar, ver e como está sendo distribuído esses carros-pipa, para tentar amenizar, porque nós sabemos que o caminhão do PAC eles são 14 mil litros, depender dá até para beneficiar 2 famílias numa viagem só, porque está assolando mesmo, os pedidos estão sendo grandes. Eu tive conversando com o secretário, ele falou que tem uma lista para mais de 200 nomes. Então, eu acho que tentando priorizar aí, dá para tentar amenizar a situação. É muita gente pedindo água. Graças a Deus, foi conseguida aí uma limpeza, uma ampliação naquela barragem ali, quem vai para Januária, na Barra de Zéu. Hoje a gente vê uma boa quantidade de água, mas muitos caminhões pegando diariamente, a gente já vê um pouco diminuindo. E também outras barragens que foi priorizada e limpada para tentar aí captar água, para tentar beneficiar a população. Então fica meu pedido
Também quero dizer que o orçamento aí para o ano de 2007 já está nessa casa. Eu acho que aí é o coração do município, que a gente possamos sentar e tentar priorizar aí, para saber onde vai ser investidos, se tem algumas emendas para ser colocada, porque com certeza aí é o orçamento que vai conduzir aí o ano de 2017 para o novo gestor estar priorizando e colocando em prática o orçamento. Senhor presidente, também quero falar que já se aproxima aí janeiro, já se aproxima a posse dos novos colegas que vão assumir a casa aí de 2017 a 2020. Com certeza estarei de novo nessa nova legislatura de 2017 a 2020. Vou para o meu terceiro mandato consecutivo. Já tenho aí uma bagaginha de algumas experiências devido a esses 2 mandatos. Sou um dos pré-candidatos a presidente dessa casa. Quero contar aí com o apoio dos nobres colegas, também dos colegas que estão chegando, que com certeza quero fazer um mandato, chegando lá, um mandato transparente que possa aí conduzir e incentivar através de cursos, através de congressos, que possa capacitar o vereador de melhor forma. E no mais, convidar a população que vem mais essa casa, que essa casa é de vocês, e meu muito obrigado. Dando continuidade. Com a palavra o vereador Reinaldo, tempo máximo 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa vereadora Verusca, plateia presente, meu boa noite a todos. Quero iniciar falando um pouco da situação da questão da segurança, que alguns colegas citaram aqui na sessão passada, porém eu tinha me ausentado e, lamentavelmente, nosso amigo Lô, conhecido como Seu Barriga, né, foi brutalmente machucado com um tiro, e a gente fica triste, porque cada dia que passa a segurança em nosso município fica pior. Então acho que a gente tem que pensar em uma solução para essa questão da segurança. Eu soube antes das eleições, em um café da manhã com o diretor da Iamana, que existia a proposta de uma base da Caatinga para o nosso município, porém a prefeitura teria que entrar com a contrapartida, e a Iamana também teria que dar uma sede instalada para que pudesse ter a possibilidade da polícia da Caatinga ter uma base aqui em Teofilândia. Porém, é uma questão também muito política, eu acho que tem que se correr atrás. Inclusive, já entrei em contato com nosso nobre coronel, filho daqui do nosso município, conhecido como Quiquinho. Ele já tem alguns documentos, alguns dados levantados, para que a gente possa correr atrás a partir de janeiro, já que para essa gestão não sei se será possível, porque existem outras cidades com interesse, como a própria Serrinha, Coité, Euclides da Cunha, Araci. Porém, a gente tem uma vantagem, que a sede da mineração se encontra em nosso município. E eles querem trazer, eles têm interesse de investir na segurança, a mineração, devido aos grandes números de assaltos em nosso município. Então, eu peço que os novos colegas que tenham interesse, que a gente possa ver com esse diretor, presidente, da Iamana, se a gente puder marcar uma reunião para ver em que situação se encontra essa questão. Eu sei que Vossa Excelência já se colocou à disposição aqui em momentos difíceis, colocou a sua casa à disposição da Polícia da Caatinga, porém o prefeito na época não conseguiu trazer.
eu acho que a gente precisa fazer mais uma solicitação ao comandante-geral para que a gente possa trazer a Caatinga para cá mais uns dias, para que possa estar fazendo ronda em nosso município para tentar inibir a ação desses bandidos, que infelizmente aconteceu com um comerciante ali na vila, como já aconteceu com a nossa vereadora Verusca, como pode acontecer com qualquer um. Eu acho interessante, presidente, a gente enviar um ofício, pedir uma reunião ao diretor da Iamana, para que a gente possa ver essa situação, como se encontra, se realmente existe a viabilidade para essa questão da base da Caatinga, para o nosso município, a gente correr atrás. Já conversei com o Técio também se colocou à disposição, Beto ficou de ver uma reunião com ele, mas até o momento não conseguiu, entendeu, Igor? Seria interessante a gente enviar um ofício à Iamana, ao diretor da Iamana, e solicitar essa reunião. Em relação à questão da saúde, que os colegas aqui citaram... Oi, pois não, Robson. Permita, por favor. Eu estive conversando com o doutor Daniel, delegado da Polícia Civil, e ele me pediu, inclusive eu tinha me passado, esqueci de falar na minha fala, ele pediu que nós pudéssemos marcar um momento com a juíza daqui do município, porque, segundo ele, existe um número muito grande de presos aqui em Teofilândia hoje, presos perigosos, e que a delegacia aqui, o complexo aqui, não está dando conta. Então, ele pediu que nós, enquanto representante do Legislativo, marcássemos uma audiência com ela e solicitasse a transferência para, não sei onde eles vão determinar, Serrinha, não sei onde, mas que ele não está tendo mais condição de manter essas pessoas, né, aqui em Teofilândia. Então, eu acho que é chegado o momento, eu também me preocupo com isso, porque pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, presidente, vamos ver aí, por favor. Eu falei sobre isso terça-feira passada, que possamos ver isso aí, né, urgentemente, essa conversa com a senhora juíza sobre essa transferência. Obrigado. Pois é, presidente, eu acho que esse é o momento, eu acho que chegou ao extremo do extremo. Então, um cidadão como o seu Lô, todo mundo conhece, que atende várias crianças ali de frente ao Colégio Domínios. Imagine o sentimento. Minha filha, você vê, estuda lá, ela falou, meu pai, machucaram seu barriga, que ela chama ele de seu barriga, deram um tiro nele. Aí imagine o sentimento de todas aquelas crianças que compram ali no comércio dele. E assim, aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós. Realmente, Robson tem razão nessa questão desses presos que estão aqui. Eu já citei aqui alguns meses atrás sobre essa questão da remoção. O delegado está muito preocupado com essa questão. Eu acho que a gente pode tomar uma atitude, presidente, a gente enviar um ofício, pedir à nossa diretora que faça esse ofício o mais breve possível, mas que se faça realmente esse ofício, que a gente possa marcar essa reunião junto com ele e a juíza, pedir também essa reunião junto com o diretor da Iamana, enviar esse ofício, pedir que todos possam endossar, para que a gente possa tentar trazer realmente essa base para cá, já que existe uma pequena chance, porque nós sabemos que existe a questão política por trás. Mas se existe uma chance, por que não lutar? Então vamos lutar para que a gente possa tentar trazer realmente essa base para cá, para Teofilândia. Só sobre essa questão seja breve, colega. Um minuto. Da segurança, você reclama do meu tempo. Mas é porque você também já está no final, né? Pegar um pouco um gancho sobre essa questão da segurança pública, porque os vereadores que estiveram presentes na reunião com o secretário de Segurança Pública, lembrar que foi cobrado essa questão da base da Caatinga no município de Teofilândia, e o secretário disse o seguinte, que essa base é uma base móvel, que os policiais não ficam na base, que essa polícia, que é a polícia chamada especializada,
da Caatinga, eles ficam fazendo rondas no território à noite. Então, tem dia que eles vão estar em Araci, tem dia que eles vão estar em Santa Luz, vão estar em Tucano. Eles não ficam fixos. Então, segundo ele, na época que foi solicitado, o presidente da Câmara estava lá, quando nós fizemos o pedido, ele disse que isso não teria tanto efeito assim. Obrigado, colega, pelo esclarecimento. Mas, de qualquer forma, eu acho que se a gente conseguir para o nosso município, já é um avanço, porque já vai inibir a ação de muitos bandidos na nossa região. Dizer aos colegas que citaram aqui a respeito, o colega Walter, a respeito da questão da saúde, realmente, Walter, é uma situação triste, lamentável. Infelizmente, final de mandato, todo gestor, lamentavelmente, toma algumas atitudes impensadas. Eu acho que só acaba sofrendo as consequências a população, lamentavelmente, como eu estou sabendo que vários PSFs estão fechando realmente, inclusive o PSF do setor, estive lá, vereadora Verusca, a informação que só está atendendo um dia na semana, não? Essa semana mesmo já foi despachado que a médica não vai mais, só está tendo atendimento com a enfermeira. Não vai mais atender. Não. Então, imagine a todos que estão me ouvindo. São vários PSF, são 8, se eu não me engano, no município. Imagina a região como o setor, que é uma demanda imensa na área de saúde, ficar sem um médico no PSF. Então, vai ficar difícil cada dia que passa. Eu espero que passe o mais breve possível para que a gente possa, a partir de janeiro, tentar resolver essa situação. A gente fica triste, porém, cobramos aqui na tribuna várias situações relacionadas ao transporte, relacionadas a medicamento, agora a tirada desses médicos dos PSFs. É lamentável, só tem a se lamentar. Cobrar da gestão, atitude cobramos, porém, a situação é essa. Dizer que Núria se encontra aqui, a diretora da PAI, e ela me passou uma situação bem desagradável que aconteceu no transporte dos alunos da PAI. Um aluno caiu, acabou quebrando a perna, né, Núria? Situação triste, lamentável também. Ela me passou também a informação que o secretário de Educação relocou 2 pessoas de volta para a PAI, porém não resolve o problema, porque precisa ter uma pessoa junto com o motorista dentro do transporte, para que possa orientar esses alunos especiais. Infelizmente, aconteceu o pior. Eu acho que ninguém gostaria que isso acontecesse, mas, lamentavelmente, falta de aviso não foi. Cobramos aqui, é a 3ª sessão que estamos falando a respeito desse tema. Infelizmente aconteceu. Espero que não venha acontecer com mais ninguém. E que o prefeito possa rever essa questão dessa atitude em relação à PAI. Faltam poucos dias para esses alunos saírem de férias. Eu acho que ele pode muito bem rever. Eu acho que não vai prejudicar essa questão do índice de pessoal, porque já ficou os 4 anos nessa situação, e agora por que tirar agora? Logo nesse momento. Fica difícil. Em relação às creches, acredito eu também que a situação também não foi resolvida. Jojó colocou aqui a respeito da questão do abastecimento de água, e realmente o município está passando um momento de muita dificuldade, de seca. A gente tem que rezar muito para que realmente venha a chuva, que venha essas trovoadas. Então, Jojó, é difícil a situação. Nós sabemos que não temos orçamento para isso aqui nessa casa. Salário de vereador não dá para atender esse tipo de demanda. A gente, na medida do possível, está atendendo as pessoas dentro das nossas possibilidades, porém, não dá para se resolver tudo. E a situação, cada dia que passa, fica pior. Esperamos que a gestão tome uma atitude em relação a essa questão, que foi cobrada aqui pelos colegas.
as estradas, o abastecimento de água. E quero citar aqui a respeito da questão do fórum, que lamentavelmente também perdemos um recurso de R$750 mil para a sede do fórum em nosso município. Se eu vou citar aqui porque muitas pessoas não irão gostar, porém, nós sabemos que existem muitas situações por trás que teriam que ser tomadas atitudes em relação a certidões do nosso município, em relação à questão do terreno que foi passado aqui por essa casa. Foram várias discussões, os funcionários do fórum vieram para essa casa, demos espaço para que fosse discutido a situação, porém, lamentavelmente, perdemos um recurso de R$750 mil, que podia gerar emprego e renda para o nosso município. Digo mais, vou mais além, presidente. A preocupação é muito grande em relação à INSS. Vai ficar uma dívida aí para Técio parcelada de quase R$20 milhões. Digo isso que a gente vem acompanhando, a gente está acompanhando, vereador Isaías, e a coisa é séria. Então, inclusive, as certidões do INSS, nós sabemos que está negativada, porque o repasse do INSS, com a situação da folha que se encontra hoje, nenhum município consegue repassar 100% do INSS. Então, é preocupante a situação dessa questão da folha. Eu sei que Técio vai ter que fazer um enxugamento muito grande, e pelos cálculos que o próprio vereador, Técio colocou... Só um minuto para concluir sua fala. Já vou concluir. Pelos cálculos que o próprio ex-prefeito Técio me passou, vai ficar uma dívida de quase R$20 milhões. Eu espero que realmente não chegue a tanto, mas é preciso que os funcionários do município vão até a agência do INSS, veja como é que está esse repasse, para que esses funcionários não fiquem prejudicados futuramente com a possível aposentadoria. Então, eu peço que a gestão reveja essa questão. Vou trazer dados na próxima sessão, o Técio ficou de me passar esses dados. Eu espero que não chegue a esse número, porque se chegar a esse número, realmente a coisa vai ficar complicada. No mais, é agradecer a tolerância do presidente e até a próxima oportunidade. Nossa diretora da casa não se encontra, ela está doente. Vou solicitar que se faça esse ofício para que possamos discutir esse problema dos presos. Essa questão de segurança sempre foi debatida nessa casa, que não é um problema só de Teofilândia, sabemos dos problemas de outras cidades. Em relação à polícia da Caatinga, realmente é uma base móvel, mas pelo menos a maioria das vezes eles dormem. Teve em Barroca, a gente viu, teve sucesso, ficaram muito tempo em Barrocas e as coisas mudaram no período, e foi interessante essa questão da polícia da Caatinga em Barrocas. Os problemas da segurança, eu acho assim, na minha visão, o problema maior da segurança pública é as leis. Porque as leis do Brasil não foi feita para deixar bandido preso. As leis dão uma brecha daqui, uma brecha dali, o cara não fica preso. Além de todos os problemas que a polícia enfrenta hoje, de armas incompatíveis, viatura... Hoje temos viaturas novas em Teofilândia, mas até quanto tempo? Quando fica velha, demora tantos anos para trocar. Tem problema de efetivo, que é um dos grandes problemas também. Teofilândia conta com 2 efetivos, dois policiais militares diários, raramente se vê 3. Uma cidade, fazer toda a cidade. Policial civil, não sei se já chegou o outro, mas só temos 2, pelo menos é o que eu vejo lá. São 2 excelentes policiais, Rubão e Eliseu, mas só tem 2 policiais. E um outro problema grave também é a estrutura. Até um amigo particular meu, o colega Reinaldo, o sargento Norberto, começou a trabalhar há pouco tempo aqui, está efetivo na cidade. Ele me contava uns dias atrás, assim, uma situação de você ficar imaginando até a questão da polícia, a desmotivação que eles passam no dia a dia, né?
prende, antes dele, passa pouco tempo que eles estão lá sentados na militar, já libera, porque a lei libera. Então o cara tem um esforço danado de pegar, correr risco de vida também, aí pega, pouco tempo, já está na rua. E ele me contava uma situação de um preso até que saiu na Band, eu fui na Record, ele saiu no programa da Atena. Ele deu um tiro na moça lá em São Paulo e estava, acho que no setor, não sei. Eu sei que eles foram e pegaram o cidadão às 7 da noite. E quando chegou aqui em Teofilândia, devido ao efetivo da Polícia Civil só contar com 2 policiais, eles também têm que descansar, não está ficando aberto à noite. Aí não recebia preso à noite, eles tiveram que ficar com esse cidadão na viatura até amanhecer o dia, até as 9 da manhã para poder entregar ao policial que chegou. Aí ele me contava, poxa, nem que dormir a gente pode, nem descansar, parece que não é o plantão dele, mas não está correto. E como resolver isso? Ligou para a sargento que não recebia. Tinha que esperar o delegado ou um policial civil chegar. E teve que aguardar até amanhecer o dia, até as 9 da manhã, que o plantão dele encerra às 8, até as 9 da manhã para poder entregar o preso na delegacia. Então, assim, são coisas que acontecem no dia a dia e só problema na segurança pública. E temos que sentar, temos que tentar resolver o que conseguimos para a segurança é bem-vindo, porque é muito precária a situação, né? Presidente, eu estive conversando ontem com Edivaldo Populaninho. Ele é policial e ele estava trabalhando aqui em Teofilândia. E foi transferido para Araci. E tem outro colega meu também que foi para Araci. E a gente conversando, ele disse que uma situação que impede muito desses assaltos acontecerem é a questão das revistas, né? No popular chamado baculejo. A gente percebe o seguinte, e é bom a gente conversar com o tenente, ou com o coronel, com a pessoa responsável aqui, para pedir aos policiais que fiquem fazendo essas revistas, essas blitz na cidade, porque isso aí impede e inibe muita coisa. Eu mesmo não me recordo qual foi a época aqui que eu vi a polícia parando e fazendo o tal baculejo. Quando o sargento Sérgio estava aqui, a gente percebia que o sargento saía. Outra coisa que ele falou comigo, que disse que observa muito, que ele trabalhou aqui em Teofilândia. Ele disse que lugar de viatura não é no quartel. Lugar de viatura é rodando, né, pela cidade, entendeu? E sempre circulando. E a gente observa, às vezes, que a gente vai na delegacia e a gente vê a viatura lá. Então, acho que é pedir também um pouco mais de empenho, né, aos policiais, entendeu? Para fazer um pouquinho mais das abordagens. Um horário desse, 7 horas da noite, a gente não vê, né, nenhuma abordagem sendo feita. Durante o dia, a gente não vê nenhuma blitz sendo feita na cidade. E a polícia pode fazer isso e inibe muita coisa fazendo isso. Eu acho que é uma cobrança que a casa é bom fazer, né, que se faça mais nessa questão de estar fazendo blitz e também fazendo no popular chamado baculejo, porque isso inibe muita coisa de acontecer. Dando continuidade, com a palavra o vereador Igor Moura, tempo máximo 10 minutos. Senhor presidente, ao informe da mesa, fico informado aos senhores vereadores e ao público presente aqui essa noite e a toda a sociedade que a Câmara, nos últimos dias, atendendo a solicitação do secretário de Finanças, Josenei Bispo, fez um empréstimo de um aparelho de fax para atender a emergência do Hospital Municipal Valdemar Ferreira de Araújo e que, quando a Prefeitura providenciar um novo aparelho, será devolvido a essa casa. E conversava aqui neste instante com o presidente que essa questão, a questão do aparelho de fax, é uma questão muito séria para o hospital, que não pode ficar sem por causa da regulação. E eu comunico ao mesmo tempo aos senhores vereadores que é de importância, de relevância esse informe,
e que a máquina de fax da Câmara está fazendo um bom uso. Dando continuidade, passo para a ordem do dia. Todos os colegas e os nobres vereadores e vereadora receberam a LOA, a Lei de Orçamento Anual para o exercício financeiro 2017 da Prefeitura Municipal de Teofilândia. Está na mão dos colegas para dar uma analisada. Assim que sentir preparados, podemos marcar com nossa assessoria contábil para discutir e apresentar as emendas. É um projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o município de Teofilândia para todo o ano 2017. Então, eu encaminho nesse momento para todas as comissões desta casa, para a Comissão de Justiça e Redação, para a Comissão de Orçamento e Fiscalização, para a Comissão de Urbanismo e Infraestrutura e para a Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, para que se possa dar o parecer em conjunto ou separado, para depois ir à votação, tanto a nossa LOA, quanto as emendas que os vereadores vierem apresentar. Temos também o julgamento das contas do prefeito, que está em tramitação, e que até hoje eu discuti com o advogado, ele esteve aqui hoje. Estamos vendo uma forma, porque alguns parágrafos do regimento interno, ele não dá alguns direitos que o julgado deveria ter. Então, estamos analisando se coloca em votação, utilizando uma lei maior e, nesse caso, não seria o regimento, ou se faz uma alteração no regimento para seguir o regimento da casa. Então, na próxima semana deve estar com a decisão, ou se a gente coloca, já anuncia a data de votação. Então, continua em tramitação o parecer da comissão de Orçamento e Fiscalização e o projeto de decreto legislativo que foi feito em conjunto para ser discutido na próxima semana. Temos também o projeto da Embasa, que também deve ser colocado em votação na próxima semana. Foi enviado o parecer agora no final do dia, porém a diretora não estava e na correria acabei não imprimindo também, mas na próxima semana podemos discutir e colocar em votação. Presidente. Oi. A respeito da questão das contas, você conversou com o Jones, qual o prazo final para que o prefeito possa vir fazer a defesa? Essa é a questão principal, vereador, que estamos encontrando assim. No nosso regimento não dá direito de defesa. Com todas as situações favoráveis ao prefeito, que foi a aprovação do TCM e um parecer favorável, mesmo assim um julgamento já chama julgamento. Você vai julgar alguma coisa, vai julgar alguém, quem vai ser julgado tem direito de defesa. Nosso regimento não fala na defesa do prefeito, não fala de convocação para o dia da sessão, e isso é isso que temos que ver o que faz, se segue o regimento da Câmara ou se da Câmara Federal, ou se a gente segue o nosso regimento e faz a alteração. Então, assim, se a gente convoca ele para estar aqui, isso é uma situação que é interessante, todo cidadão tem defesa, mas para que se faça a coisa correta, vamos aguardar até a próxima semana, e daí tomaremos a devida decisão e já possivelmente com a data de julgamento das contas. Só para concluir, em relação ao projeto da Embasa, eu acho que a gente não deveria colocar esse projeto com tanta pressa. Como o colega
Isaías colocou na sessão passada, e eu citei ali na tribuna, eu acho que a gente tem que ainda sentar com a Embasa para ver as propostas que a Embasa tem para o nosso município em relação à extensão de rede de água. Não é que a gente vai pedir que ele dê de qualquer jeito para que a gente volte no projeto, não é isso, mas eu acho que seria interessante a gente sentar com a direção da Embasa para a gente discutir essas questões dessas extensões de rede de água e a questão do esgoto. O que é que eles podem propor para o município, para o futuro, entendeu, presidente? Então... nesse caso, vereador Reinaldo, o pessoal da Embasa sempre está me ligando. Inclusive, ele disponibilizou a vir até aqui. Como seria um projeto só de autorizando a Embasa a fazer esses investimentos na cidade, eu achei que não teria necessidade, mas se os colegas acharem que deve, eu posso solicitar que ele venha. Ele se disponibilizou a vir aqui a conversar com todos, e aí podemos sim, inclusive, ligar para lá e pedir para eles. Então, inclusive foi uma pessoa da própria Embasa que sugeriu que a gente pedisse a direção lá embaixo da Embasa, interessante, entendeu? É então, interessante. Por que não a gente não tentar? A questão que o novo colega levantou. Então eu posso estar entrando em contato com eles a partir de quinta-feira e solicitar que eles venham até essa casa, se possível até na próxima terça, para que, a depender da conversa que tenhamos com ele, colocar em votação depois dessa conversa. Senhor presidente, eu pontuo aqui no artigo 233 do nosso regimento, que diz o seguinte: recebido o projeto de decreto legislativo, o qual foi recebido aqui na sessão passada pelos membros das comissões, dando parecer favorável, será incluído na pauta da ordem do dia da sessão imediata, para que haja deliberação com a votação nominal. Eu pontuo essa parte do nosso regimento e tem algumas emendas que falam que agora a votação é aberta, para que o nosso rito de votação cumpra a lei e no futuro não seja anulado qualquer tipo de decisão tomada aqui por essa Casa Legislativa. Era só a minha ponderação com relação às contas. Presidente, eu fiquei um pouco preocupado com a informação do vereador Reinaldo com relação ao fórum, que foram várias preocupações, várias lutas, inclusive dos funcionários do fórum, da atual gestão, com relação à construção do fórum. O que me cabe, de conhecimento, é que a prefeitura entraria com o terreno, né, que é aquele terreno hoje ali na Rua Maravilha. Não sei se ali ainda é Rua Maravilha, mas eu acho que sim, né? E o Tribunal de Justiça do Estado, né, entra com toda a construção, né, o recurso para a construção da unidade do fórum, né? A informação que o vereador Reinaldo trouxe me preocupa muito. E aí eu queria explicação sobre isso, porque eu fiquei preocupado. E a segunda questão, sobre essa questão da dívida do INSS, é importante dizer que nós pegamos essa dívida, né, enquanto atual gestão, né, de vários prefeitos, né, ou melhor, de todos os prefeitos que já passaram por Teofilândia, né, existe uma dívida hoje, né, que Adriano também encontrou. Inclusive, eu, como funcionário, né, tenho vários anos, né, completo 14 anos agora, de funcionário público, né, e, inclusive, na gestão do ex-prefeito, meu INSS não foi repassado. Eu não entendo porque agora ele faz uma polêmica danada, né, falando de Adriano com INSS,
se ele próprio também deixou de repassar de vários funcionários. São duas coisas. O INSS, que eu falei, e sobre a questão do fórum. Obrigado. Na realidade, entrou uma discussão desnecessária, porque estamos na ordem do dia. Vou dar direito de resposta ao vereador Reinaldo, mas a ordem do dia é para discutir os projetos. Seria colocado isso nas explicações pessoais, mas tudo bem. Vereador Reinaldo, uma resposta. Não, presidente, não vou me colocar nesse momento, porque estamos na ordem do dia e a pauta é outra. Vou deixar para a próxima semana, que eu irei trazer os dados que Tess ficou de me passar. E a questão do fórum, qualquer vereador pode ir lá no fórum e perguntar para a Ranieri. É uma questão perdida, infelizmente. Vou deixar para discutir na próxima sessão. Então fica a questão da Embasa para ser discutida depois, a questão das contas para a processão. Possivelmente vamos passar a data e convocar o prefeito para a defesa, e a LOA já foi encaminhada para as comissões. Passo para explicações pessoais, não tendo escritos. Presidente, é uma questão que eu até dei risada na hora, né? Não é de chacota, mas a gente acompanha, inclusive, nos relatórios do TCM, a dívida do município. Hoje, Teofilândia deve 17 milhões de reais. Toda a dívida da prefeitura hoje, 17 milhões. Você colocando parcelamento de Coelba, de Embasa, que foi feito por diversos gestores, INSS, 17 milhões. E eu dei risada porque, assim, eu não entendo porque o vereador Reinaldo chega aqui na tribuna, como vereador, e diz que é 20 milhões. Eu acho que a gente precisa ter mais responsabilidade na hora de falar, saber aquilo que a gente está falando, porque está lá no relatório do TCM que a prefeitura hoje deve 12 milhões de INSS. 12 milhões de INSS. Está lá para quem quiser ver, consultar na página, entendeu? E dizer que isso daí é uma dívida impagável. Todo ano, o Congresso Nacional, o governo federal, faz o REFINS, que é o referenciamento da dívida pública. E aí vai jogando de um prefeito para outro, de um prefeito para o outro. Aí eu não entendo porque essas questões, aí depois dizem que a gente é polêmico. Presidente, permita. Lamentavelmente o município deve, e Vossa Excelência sabe que deve. A informação foi tirada de uma pessoa que conhece o que está falando. Então eu irei trazer na próxima semana os dados oficiais de quanto está devendo até o dia de hoje. Para que Vossa Excelência não fique falando que o vereador está polemizando. Não estou polemizando, não. Pelo contrário, estou preocupado, porque estamos sem certidões negativas, porque nós sabemos que a folha está lá em cima. Agora ele está tentando amenizar, mas não vai ter como amenizar mais. E é impagável para um município do Porto Teofilândia a situação do INSS hoje. Realmente. Uma folha absurda, como é que consegue pagar? Quase 400 mil de INSS. Fica difícil, mas vou deixar para a próxima semana, presidente. Obrigado. Vou cobrar, presidente, na tribuna na próxima semana, assim como até hoje eu espero o documento do cemitério que ele disse que tinha. Então vou cobrar na próxima reunião de novo, que ele traga os 20 milhões de INSS do município. Não tendo mais nada para explicações pessoais, em nome de Deus, na apresentou, declaração encerrada, ficando na próxima de hoje às 8 horas.